Olá, boa noite. José Augusto, Mirna e Marcelo Andrade. Obrigado pela pontualidade. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu espero que vocês estejam bem, que tenham tido um feriado de Semana Santa produtivo, que tenham alimentado o espírito e que estejam prontíssimas e prontíssimos para darmos continuidade aos trabalhos, aos estudos, né? Deixa eu ver se eu consigo. Muito bem, pessoal. Vamos dar início aos nossos trabalhos desta noite, porque nós temos, de fato, muito por fazer, né? Espero que vocês estejam realmente bem, para além do distanciamento social, que vocês estejam felizes, estejam bem encontrados aí consigo mesmos, consigo mesmas, nesse momento diferente para todos nós, né? Bom, vocês foram comunicados na quarta-feira passada, por volta de 18 horas, um pouco antes de 18 horas, vocês foram comunicados que as provas que aconteceriam a partir de hoje, inclusive a nossa prova seria hoje, né, no noturno, não lembro mais porque eu... lembro, tá aqui a nossa prova do noturno seria hoje. Não, seria dia 20. A do oitavo período é que seria hoje noturno. Então, de todo modo, as provas foram suspensas sine die, ou seja, sem dia definido para acontecerem. Nós vamos aguardar a divulgação posterior do calendário das provas de 30 pontos. Enquanto isso, vamos dando continuidade aos nossos estudos. Se a gente não tem prova, vamos avançar no conteúdo. Depois que as provas forem agendadas, eu vou deliberar, eu vou definir se a prova vai acontecer com ou sem a matéria que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Que não cairia naquela prova, na prova se ela estivesse acontecendo nessa semana. Bom, tenho alguns pontos
previstos para a aula de hoje. Eu quero fazer uma rápida retomada sobre alguns pontos da filosofia de Platão, junto com essa live, já amanhã, pela manhã, vou deixar para fazer amanhã, porque hoje eu estou muito cansado. Amanhã, pela manhã, eu disponibilizarei lá no Google Classroom tanto o link dessa aula, que na verdade é o mesmo que vocês já têm aí, como também vou disponibilizar o link de uma outra videoaula para vocês assistirem, para a gente fechar o nosso estudo sobre Platão. Na aula de semana que vem, tanto na live da segunda-feira, que vai acontecer às 20h30, como hoje, como na videoaula de semana que vem, nós já trataremos da filosofia de Aristóteles, tá bom? Então, com a videoaula que entrará para vocês no ar a partir de amanhã. E com esta live, da minha parte, eu encerro a abordagem sobre Platão. Se vocês tiverem a qualquer tempo alguma dúvida, podem a qualquer momento apresentar a dúvida. Professor, eu quero fazer uma pergunta. A gente para tudo para responder a sua pergunta. Aliás, o objetivo da live é exatamente deixar esse canal de interação entre nós aberto, né? Esse é o objetivo de fazer a live. Você saber que toda semana, toda segunda-feira, 8h30, você tem a oportunidade de ter o contato com o professor, fazer a sua pergunta, esclarecer alguma coisa, né? Esse é o nosso objetivo, tá bom? Se quiserem, então, fazer alguma pergunta, eu estou inteiramente à disposição. Bom, boa noite para vocês que estão chegando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia do direito desta semana, uma delas, né? Vamos lá. Já falei para vocês, vou repetir isso aqui, vou retomar isso aqui, porque isso tem a ver com um ponto central da filosofia de Platão, que é a apresentação da teoria das ideias de Platão, que divide a realidade em duas dimensões. Uma dimensão inteligível e uma dimensão sensível. Só um minutinho aí, deixa eu ver o que está escrito aqui. Posso gravar a aula? Claro que pode, mas ela ficará salva tanto no meu canal como no canal da faculdade. Tá bom, José? Se você não quiser ter esse trabalho, não tem necessidade, porque ela ficará salva no meu canal com o mesmo link, assim como ficará salva também naquele canal oficial do YouTube da faculdade, tá? Mas não tem nenhum problema gravar, podem ficar à vontade. Esse conteúdo pertence a vocês, né? Ele está sendo feito para atender ao nosso conteúdo de aula, enfim, é seu esse conteúdo. Tá bom? Então vamos lá. Platão vai desenvolver o que os historiadores chamam de teoria das ideias. Por que teoria das ideias? Porque, como nós já falamos, para Platão há uma sobreposição da ideia com relação a uma sobreposição da ideia com relação à matéria, né? E aí daí nasce então a chamada
o chamado dualismo de Platão, onde nós temos um mundo que ele chama de mundo inteligível e outro mundo que ele chama de mundo sensível. Já tratamos disso. O mundo inteligível é acessado por meio da racionalidade, por meio do pensamento, por meio da atividade intelectual. Eu poderia falar isso de uma outra forma, dizendo assim: quando você coloca a sua cuca para funcionar, gostou da expressão? Quando você coloca o seu cérebro para funcionar, você trabalhando intelectualmente, buscando por meio da reflexão, compreender de modo cada vez mais profundo, cada vez mais detalhado, cada vez mais complexo a realidade que está à sua volta. Quanto mais você faz isso, mais você mergulha no chamado mundo das ideias. Para Platão, e isso eu ainda não havia falado, para Platão, esse acesso ao mundo das ideias, ele vai se dar por meio de um processo que ele chama de dialética ascendente. Em outras palavras, o filósofo ou qualquer pessoa que esteja trabalhando, buscando compreender a realidade na identificação das ideias que geram essa realidade, a pessoa não vai fazer isso através de um único movimento, né? Ah, eu fui no mundo das ideias, eu conheci a verdade, pronto, agora eu mereço ser aplaudido, ficar aqui num pedestal. De modo nenhum essa concepção é harmônica com o pensamento de Platão. Porque para Platão, esse acesso ao mundo das ideias, ele vai ser sempre um acesso processual, lento e de ascendência e descendência. É como se fosse uma escada que você vai subindo degrau a degrau, mas você sobe determinada quantidade, regride um pouquinho, sobe de novo, volta, tá entendendo? Ou seja, não é uma coisa definitiva, né? E nós vamos ver isso de um modo um pouco mais simbólico daqui a pouco, quando tratar do próximo tópico que eu separei para hoje. Todas as vezes que nós nos contentamos com as informações produzidas pelos nossos 5 sentidos, isso equivale a dizer, toda vez que nós ficamos satisfeitos com aquilo que a gente vê de modo imediato, imediato significa sem nenhuma mediação, ou seja, aquilo que é dado para nós, né? Dado de modo rápido, imediato, né? Aquilo que salta aos olhos, usando uma expressão mais popular, para Platão Ih, comecei a gaguejar. Para Platão não é confiável. Para Platão não é confiável. Platão não confia nos sentidos. A gente pode até dizer que aquilo que os sentidos produzem sequer pode ser chamado de conhecimento. Os sentidos, na prática, nos enganam. Os sentidos nos levam ao equívoco, nos levam ao erro. Entende? Então, devem ser deixados de lado, né? O conhecimento por eles produzidos é um conhecimento de segunda categoria, se é que nós poderíamos chamar de conhecimento, ok? Então, essa compreensão de 2 mundos, um que é inteligível e outro que é sensível, o tempo todo volta ao pensamento de Platão. É importante que isso fique claro. Uma observação que veio de uma pergunta de uma outra instituição que eu trabalho, de um colégio,
que a gente está também estudando Platão lá, no ensino médio, na hora de fazer a pergunta, a menina disse assim: ô professor, então quer dizer que o mundo das ideias é o mundo que existe na cabeça da gente, são as ideias que estão na cabeça da gente. A filosofia de Platão é um pouco mais complexa que isso. O mundo das ideias não é só o mundo que está na minha cabeça. Para Platão, eu vou falar isso aqui de um modo um pouco impreciso para tentar simplificar o máximo possível, que esse é o meu papel aqui como seu professor. Para Platão, o mundo das ideias é uma realidade. Aliás, é a realidade por excelência, né? A gente poderia dizer, se eu tiver que dizer que um é verdadeiro e o outro é falso, o mundo sensível é o falso. Não falso no sentido de não existir, mas o mundo original, por excelência, é o mundo das ideias. Então, não é correto dizer que o mundo das ideias existe só na cabeça das pessoas, né? Isso seria extremamente complicado, porque marcaria o pensamento de Platão de um subjetivismo que não é compatível com a filosofia de Platão. Hoje, mais uma vez, eu estou desde as 10:06 trabalhando e gravei 9 videoaulas com uma média de 15 minutos cada uma. O problema é que você não usa a primeira que você grava, né? Sempre tem um erro, você volta, joga fora, começa de novo. Essa é a segunda live e participei de uma reunião por vídeo chamada também, às 4 horas. Então, a garganta tá já dizendo assim, pô, você não vai parar de falar hoje não, velho? Daqui a pouco, daqui no máximo uns 40 minutos, eu já quero estar encerrando a atividade de hoje, né? Agradecendo a sua companhia, que está comigo, firme, né? Firme. Quase 9 horas da noite da segunda-feira e você está aqui, né? Obrigado mesmo, é bom ter a sua companhia. Bom, então, o mundo das ideias não é algo que está só na minha cabeça. O mundo das ideias existe. Tem uma definição no livro do Giovanni Reale, numa coleção de filosofia, ele diz assim: o mundo das ideias é um lugar que não é lugar. Porque lá não é. O mundo das ideias não equivale a um lugar físico, entende? Mas, em tese, é uma dimensão onde, na concepção platônica, tudo existe lá em formato de ideias, né? Não tem matéria, lá não tem a ação do tempo, enfim, lá é tudo ideia, lá é tudo ideia. Então, considere isso, considere essa diferença de mundo inteligível e mundo sensível toda vez que você estiver estudando o pensamento de Platão, tá legal? Isso é super importante. Mas o ponto central da live de hoje é conversar um pouco sobre mito da caverna de Platão. Já ouviu essa história? Já estudou sobre isso? Pois é. O mito da caverna de Platão representa uma espécie de síntese escrita de forma metafórica ou alegórica do pensamento de Platão. Então, o que acontece? Imagina você, na sua casa, ouvindo do seu pai ou da sua mãe um comentário mais ou menos assim: menina, menina, olha com quem tu andas que eu direi quem tu és. Quem mistura com porco, como é que termina o ditado? Farelo come. Quem nunca ouviu uma coisa parecida com essa, né? Ou não joga
pedra no telhado dos outros, não, porque você tem telhado de vidro. Essas e outras formas de falar estão carregadas de intenções que não são reveladas pela literalidade do que se fala. Em outras palavras, quem fala, quem mistura com porco, farelo come, não está falando nem de porco, nem de farelo e nem de comer. Está falando de outras coisas, né? Porque a fala tem, ela está sendo empregada em sentido figurado. É assim que a gente aprende lá no estudo de língua portuguesa. A pessoa não quer falar de farelo, não quer falar de telhado e de telhado de vidro. E se a gente não entende que aquele recurso tem função metafórica, alegórica, ou até mesmo simbólica, a gente não entende a mensagem, não é? Uma pessoa que, eventualmente, não tiver entendido que o pai dela não está falando nem de porco e nem de farelo, vai olhar para a mãe e vai dizer: mãe, meu pai está ficando doido, está falando uma parada ali de porco, de farelo, não entendi nada. Claro que não entendeu, porque você não fez a transposição do significado. Portanto, meu amigo, minha amiga, esta é a ideia que você deve ter em mente quando adentra nessa peça de Platão chamado de Mito da Caverna. Detalhe, recentemente um político num pronunciamento, teve um político que falou que estava lendo o livro O Mito da Caverna de Platão. Existem livros chamados Mito da Caverna, escritos por alguns autores, inclusive alguns bem recentes, mas o livro de Platão não chama Mito da Caverna. Ó, tô de olho, tá? Tô atento, fique atento você também. O livro de Platão chama A República. E dentro deste livro chamado A República, eu tinha até trazido esse livro para aqui, acho que voltei com ele lá para a biblioteca. O livro chamado A República, num determinado momento dele, ele tem um texto que nós chamamos de Mito da Caverna, tá bom? Cuidado para você não falar isso de modo equivocado e acabar sendo uma espécie assim de mancada, né? Não tem necessidade. Bom, então Platão conta uma história. O mito ou a alegoria da caverna é uma história contada por Platão, né? Que ele conta para dizer outra coisa. Assim como aquele pai, quando fala de porco e farelo, está querendo dizer outra coisa, o mito da caverna também é contado para dizer sobre outra coisa, ok? A gente tem que entender a estrutura do texto, entender o que está sendo falado e, depois de compreender isso, fazer a transposição do significado. Vamos lá. Eu quero contar a história, relembrar. Eu sei que vocês provavelmente conhecem. Eu relembro a história e, depois de relembrar a história, eu vou fazer algumas considerações. Tá legal? Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui. Na entrevista que eu ouvi, no pronunciamento que eu ouvi, ele falou que estava lendo o livro, tá, Vitor? Mas posso ter me enganado e isso também não vem ao caso, né? O que é a história? Platão diz assim, olha, então espera aí, figura-te. As traduções clássicas começam assim, figura-te. Outras traduções um pouco mais recentes começam assim,
imagine só, ou imagine você. Portanto, a história já começa fazendo uma referência à imaginação. Então, é para que a gente imagine. Imagine um grupo de pessoas aprisionadas no fundo de uma caverna subterrânea. De modo que elas estão aprisionadas ali, com os seus rostos voltados para o fundo da caverna. E não podem se movimentar. Portanto, a única coisa que elas veem é aquilo que está no fundo da caverna. É o fundo da caverna. Atrás dessas pessoas tem um muro. Atrás das pessoas tem um muro. Vou pegar minha folhinha de rascunho aqui. Um muro. Elas estão lá na frente e aqui atrás tem um muro. Mais atrás ainda tem uma fogueira. Ok? E essa fogueira está acesa, evidentemente. Ora, dá para entender que numa caverna subterrânea, escura, uma fogueira que está ali atrás vai gerar luminosidade dentro da caverna. Legal? Entre a fogueira e o muro, olha o nosso muro aqui, ó. Entre a fogueira e o muro, passam pessoas de um lado para o outro, carregando objetos nas costas. De modo que esses objetos, vou pegar aqui uma corujinha para exemplificar, de modo que esses objetos extrapolam a borda do muro, quando são carregados de um lado para o outro. Ora, como aqui atrás tem uma fogueira e ela produz luminosidade, essa luminosidade vai gerar lá no fundo da caverna a sombra do objeto que está passando de um lado para o outro. Vai gerar a sombra do objeto. Ocorre, contudo, que aqueles homens que estão acorrentados ali na frente do muro, olhando só lá para o fundo da caverna, nunca viram outra coisa senão a sombra dos objetos. E eles acreditam que aqueles objetos são reais. Desculpa, eles acreditam que aquelas sombras são objetos reais. Em outras palavras, eles não são capazes de desconfiar que por trás deles tem uma série de coisas acontecendo. E essas coisas acontecendo por trás deles geram aquelas sombras. Eles não são capazes de perceber que aquelas sombras decorrem de outras coisas. Eles acreditam que elas existem por elas mesmas. E estão convictos disso, né? Gostaram da minha corujinha? Essa corujinha eu ganhei no ano passado como uma lembrança de uma aluna e gostei pra caramba. Ela tem meu nome escrito aí, olha que legal. E aí ela fica aqui no meu quadro de avisos, pendurada aqui no iminha, porque a coruja é o símbolo da filosofia, sabia, né? Tá ligado? Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos voltar. Então, os caras estão ali naquela condição, acreditando que aquelas sombras que eles estão vendo representam ou constituem a realidade verdadeira sobre as coisas, sem passar pela cabeça deles em momento algum que aquelas sombras não passam de projeções causadas por coisas reais, ok? Tudo bem, estão ali desde que nasceram e estão convictos daquela verdade que confiam nela. Até que
um daqueles prisioneiros consegue se soltar. E aí, cada movimento desses é extremamente significativo do ponto de vista da teoria de Platão. Porque, primeiro, ele rompe com as correntes que mantêm aquela pessoa olhando só para uma direção. Olha a força simbólica disso, né? Primeiro, então, há uma ruptura com esta obrigatoriedade de ver apenas uma coisa, de ter apenas uma ideia, de ter apenas um olhar sobre a realidade. Primeiro, ocorre essa ruptura. Daí, esse prisioneiro agora liberto vai iniciar um árduo e longo processo de libertação, né? Ele vai ter que superar o muro, ele vai ter que enfrentar a dor que a claridade gerará nas suas vistas. Fisiologicamente falando, a gente pode pensar que quando a gente fica muito tempo no escuro, a medula dilata muito. Quando você chega na claridade, o excesso de luz que penetra na sua retina gera um enorme incômodo. Então, a gente está só fazendo essa consideração, né? Então, esse cara vai enfrentar uma série de desafios, né? Desafios gigantescos, e vai começar a entender como as coisas funcionam. Olha que coisa mais bacana. Primeiro, a gente pode presumir que ele vai entender aquela lógica que está imediatamente por trás dele. Caraca, velho! Então, aquela sombra que até agora eu via é causada por essas pessoas que estão transitando aqui, por aquela fogueira. Então, ele vai começar a identificar um processo mais complexo de causalidade na sua realidade. Não, peraí. Então, aquela sombra era apenas uma aparência. Aquela sombra não existe por ela mesma. Ela está ali, mas por trás dela existe algo. O fato é que esse cara vai superar todos os obstáculos e vai lá fora. E lá ele vai descobrir uma série de coisas super bacanas. Ele vai descobrir que as coisas são autônomas, elas se movimentam sozinhas. Ele vai descobrir que as coisas são coloridas. Ele vai descobrir que as coisas têm sabor, têm cor, enfim, tem uma diversidade de manifestações super legais. Platão chega a dizer, nesse processo todo de descoberta do liberto, Platão chega a dizer que ele vai olhar para o sol e vai descobrir que o sol dá vida às coisas. De acordo com os estudiosos de Platão, esta é uma referência à ideia do sumo bem e do sumo belo em Platão, né? Uma ideia mais completa, uma ideia hierarquicamente superior às demais ideias, né? E esse cara vai ficar bastante empolgado porque vai entender de um modo completamente novo como as coisas funcionam. Ele vai ser capaz de estabelecer as conexões sobre a realidade de um modo inimaginável para ele até um pouco antes, né? Bom, o lá dentro da caverna representa o mundo sensível. Guarda isso. Guarda isso, porque sempre tem uma perguntinha dessa, sempre tem questões que tratam disso por aí afora, né? O lá dentro da caverna é um mundo sensível. É um mundo no qual as pessoas estão acomodadas, estão confortáveis
com o conhecimento vindo do senso comum. É o mundo no qual as pessoas estão tranquilas com aquilo que veem. É o mundo no qual as pessoas aceitam as sombras como verdade, sem jamais desconfiarem de que aquelas sombras não existem por elas mesmas, né? Agora você vai fazendo a transposição. Todas as vezes que nós, você e eu, que a sociedade de modo geral, aceita aquilo que é apresentado para ela, pacífica e passivamente, sem desconfiar de que aquilo que está sendo apresentado pode ser uma sombra gerada por outra coisa, é possível que esteja havendo aí aquele mesmo aprisionamento tratado por Platão na metáfora da caverna. Percebe? Você, quando aceita, sem desconfiar da existência de algo por trás daquilo, uma verdade vinda no WhatsApp, uma verdade vinda no Instagram, né? Sem pensar que por trás daquele post tem alguma outra coisa, tem uma intenção, tem alguém querendo algo, tem alguém com um objetivo que você desconhece. A aceitação disso pode ser um sinal dos nossos tempos desse tipo de aprisionamento. Tem uma tirinha feita pelo Maurício de Souza, o grande Maurício de Souza, que tem lá o Piteco. Depois você encontra isso aí na internet com facilidade. Tem o Piteco vivenciando na historinha do Maurício de Souza a caverna. E aí tem todo o desenrolar da história, mas o último quadrinho é de o pessoal numa sala vendo televisão, e o Piteco chega e pergunta: o que vocês estão fazendo aí? E aí o pessoal: não incomoda não, nós estamos aqui vendo o fantástico show da vida. Durante muito tempo, a televisão foi um exemplo imbatível desta metáfora da caverna para os nossos tempos, né? Quantas pessoas acreditaram piamente, sem levantar qualquer hipótese de desconfiança naquilo que era passado, transmitido pela televisão. O que deu no jornal, diziam as pessoas, é verdade. Não, é verdade sim, deu no jornal. Muita gente mais madura, mais antiga, que fala isso, uma convicção impressionante, né? Passou na televisão, passou naquele determinado programa que despertou nelas uma confiança inabalável e inquestionável, portanto, é verdade, né? Hoje, a televisão foi e continua sendo amplamente substituída pela telinha do celular, né? Quantas pessoas acreditam e reproduzem informações absurdas, ridículas. Algumas coisas até têm aparência de veracidade, né? A gente poderia dizer assim, tem até um grau de verossimilhança, algumas coisas. Às vezes a gente recebe uma notícia e fica: pô, será que isso aqui é verdade? Pode acontecer. Mas quantas vezes as pessoas aceitam como verdade, como válidas, informações ridículas, esdrúxulas, porque estão acorrentadas no fundo da caverna. Só que a corrente hoje está representada por outros recursos, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook.
principalmente. A televisão continua ocupando o seu espaço, mas tem outros instrumentos de aprisionamento dos indivíduos. Bom, e aí, então, o que a gente pode fazer? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, bem rapidinho. Então, o José, não é que o mito da caverna está dentro do mundo sensível. O mito da caverna retrata o mundo sensível e o mundo inteligível. Entendeu? Então, no mito da caverna, nós temos tanto a representação do mundo sensível. Então, o fundo da caverna representa, por excelência, o mundo sensível, e o lado de fora da caverna representa o mundo inteligível. Então, quando eu digo que o mito da caverna está no mundo sensível, essa compreensão pode acabar te levando a algum equívoco. Então, eu vou repetir. O mito da caverna é uma história metafórica utilizada para representar a teoria de Platão, que envolve tanto o mundo inteligível como o mundo sensível. De sorte que o fundo da caverna representa o mundo sensível e o lado de fora da caverna representa o mundo inteligível. Ficou mais claro, o José? Ficou um pouco mais claro? Me fala aí, então, porque aí, se não ficou, você manifesta, porque eu tento falar de uma outra forma. Então, a pergunta que a gente vai responder agora é: como é que a gente faz para sair da caverna? Duas observações. A primeira, a saída da caverna para ser... Ok, beleza. Obrigado pelo feedback, meu querido. A saída da caverna, para a gente ser mais fidedigno ao pensamento de Platão, não é algo definitivo. Ou seja, a gente não pode presumir que alguém saiu da caverna e pronto, vive só lá fora da caverna. Né? Ninguém vive só no mundo das ideias. Até porque, daqui a pouco, o último ponto, eu vou abordar isso de modo mais direto. O mais adequado é dizer que nós estamos sempre saindo da caverna. Quer dizer, esse processo é um gerúndio, porque existe um risco muito real de a gente sair de uma caverna, da gente sair da caverna, mas se apegar a outras convicções que, num primeiro momento, representam liberdade, representam o lado de fora da caverna, mas a gente absolutizar aquilo de tal forma que aquilo passe a representar para nós uma outra caverna, entende? Então, a forma mais adequada, mais fidedigna ao pensamento de Platão é que a gente esteja sempre saindo das cavernas da vida. É muito mais uma atitude de desconfiança com relação àquilo que é apresentado para nós como verdade absoluta, como algo que não pode ser questionado, né? A moral, a educação formal, a política, a publicidade, a própria religião, esses instrumentos de organização e até de controle social, muitas vezes apresentam para nós as coisas, e essas apresentações não passam de sombras projetadas para que a gente fique acomodado no fundo da caverna. Sair da caverna é manter uma atitude de permanente desconfiança com relação a essa realidade. Entende? Isso é importante ficar claro para nós, porque senão nós podemos correr o risco de nos tornarmos presunçosos e intolerantes, intransigentes com relação às pessoas,
nutrindo aquela ideia de que a gente saiu da caverna e de que todo o restante do mundo não passa de um bando de imbecil que não saiu da caverna. Isso é muito perigoso, isso é antifilosófico e não é compatível com o espírito da filosofia de Platão e do mito da caverna. Essa é uma primeira observação com relação a essa saída. A segunda é que, como eu falei no início, esse processo da saída da caverna é sempre um processo dialético. A gente vai lá fora e volta, vai e volta. A gente sai um pouquinho e volta. Né? Às vezes a gente vem só até naquela cavidade onde tem a fogueira, entende alguma coisinha, mas não dá conta de passar, entende? É um processo permanente, contínuo, né? Interminável. Enquanto a gente está vivo, a gente está voltando dentro da caverna. Né? Não dá para imaginar uma vida completamente fora da caverna, o que equivaleria a uma vida com 100% de racionalidade. Né? Ninguém consegue isso, porque o ser humano não é só racionalidade. Então, essa é uma observação que a gente também precisa fazer. Agora, no mito da caverna, acontece uma coisa interessante, que vai ter uma repercussão de natureza política e ética para Platão. E eu caminho aqui para o encerramento da aula com esse último tópico. Lembra que aquele cara que está no fundo da caverna, ele volta lá na caverna para libertar os seus antigos pares? Os intérpretes e o próprio Platão dá essa dica, que aí tem alguma coisa importante. Primeiro, esse cara e a forma como ele provavelmente fora tratado dentro da caverna representa o próprio Sócrates, tá bom? O cara que volta dentro da caverna e que Platão sugere que ele corre um grande risco de ser morto lá no fundo da caverna, tá? Ele corre o risco de ser morto lá no fundo da caverna. Algumas tradições do mito dizem que eles acabam matando o cara, outras encerram perguntando, né? Platão perguntando, eles não acabariam matando-o? É mais provável que tenha terminado perguntando, tá? E que representa o modo como a cidade de Atenas tratou o filósofo Sócrates. Por quê? Porque Sócrates tentou libertar Atenas de algumas amarras, mas os cidadãos atenienses acabaram levando Sócrates à morte, não acolhendo a novidade que ele trouxe. Isso acontece com o prisioneiro que se libertou, porque ele volta lá para libertar os seus colegas e não é bem recebido. Eles entendem que ele ficou enlouquecido, entendem que ele perdeu completamente a noção da vida e por isso estava falando que existia aquele monte de coisa. Mas também, esse cara, ele representa alguém implicado pelo compromisso ético. Não dá para imaginar, no contexto da filosofia grega de modo geral, e no contexto da filosofia de Platão em especial, não dá para imaginar aquele cara simplesmente não voltando. Não dá para imaginá-lo fazendo um discurso do tipo assim, eles também tiveram oportunidade e não vieram porque não quiseram, problema deles. Eu vim pelo meu próprio mérito, então eu vou curtir todo esse universo maravilhoso aqui fora e eles que se... Quase falei palavrão. E eles que se danem, problema deles. Eu vim pelo meu próprio esforço, alcancei isso pelo meu mérito, que se eles quiserem, eles alcancem também, eu não tenho nada com isso. Isso não seria compatível com o pensamento político grego e também não seria compatível com o pensamento político de Platão. Porque esse cara representa exatamente o filósofo, aquele que é possuidor da virtude da sabedoria, aquele que contempla o mundo das ideias e que volta dentro da caverna para tentar ajudar
os seus pares, os seus cidadãos, os cidadãos da sua cidade, a evoluírem, a saírem da condição de submissão. Então, há uma implicação ética nesse retorno ao fundo da caverna, né? É como se a gente estivesse tendo a oportunidade de concluir com o pensamento de Platão, que esse cara está convencido de que, eticamente falando, ele tem compromisso com o aperfeiçoamento dos seus cidadãos, dos seus pares, das pessoas com as quais ele convive ou conviveu antes de sair daquela condição. Isso é uma coisa muito interessante para nós, nesse momento da nossa história humana, né? A gente está passando aí por uma discussão em torno de uma pandemia, e é interessante, porque, de repente, nós somos convidados a experimentar um bom grau de sacrifício social, financeiro, econômico, financeiro, de bem-estar, uma série de coisas. Nós somos convidados a experimentar sacrifício em favor da saúde coletiva, né? Em favor da coletividade. A gente não acolhe a proposta de isolamento só para não ficar doente, né? Só para mim, não é só o indivíduo, porque nós percebemos que é preciso que um menor número de pessoas adoeça ao mesmo tempo para não levar ao... Como é que eles estão falando? Para não colapsar, né? Não gerar um colapso no sistema de saúde. Então, é muito socrática essa ideia, é muito platônica, né? Essa ideia. Quer dizer, a gente descobre o podendo ficar em casa em isolamento social é uma forma de exercer um cuidado com o outro que não pode ficar em casa. É muito interessante criar esse tipo de associação. Fato é que aquele homem jamais faria o discurso de que o isentasse do compromisso de voltar para tentar ajudar os seus semelhantes, né? Jamais faria esse discurso. Bom, meus amigos, estamos com 53 minutos de live. Eu falei pelo menos 50 minutos do conteúdo, sem parar. Nós encerramos, no que diz respeito à exposição de conteúdo, nós encerramos com essa live a nossa abordagem em torno da filosofia de Platão. Tem ainda uma videoaula, onde eu falo sobre a questão da filosofia política de Platão, em poucos minutos, e tem o material em PDF para que vocês possam ler, consultar, né? Se quiserem consultar ainda uma bibliografia, a referência básica está lá no plano de ensino. Enfim, agora é com você, tá bom? Eu passo a bola para você, porque da minha parte as considerações que eu tinha que fazer eram estas, estão feitas, tá legal? Espero ter conseguido ser claro nessa abordagem. Se tiverem alguma dúvida, eu repito, continuo à disposição de vocês. Amanhã pela manhã, o link do vídeo, o link da live estarão disponíveis no Google Classroom. Não vou colocar hoje, porque para mim já deu por hoje. Chega por hoje. Deu. Trabalhei muito, 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 muito. Vou dar uma relaxada, rezar um pouco e descansar. Alguma pergunta ainda? Obrigado, Bruno. Obrigado pelas palavras. De fato, Elisa, a gente nunca chega a essa perfeição. Na visão de Platão, o filósofo, ele tateia essa perfeição enquanto virtude da sabedoria, né? Mas é uma busca permanente mesmo.
Obrigado, vou descansar, obrigado. Para vocês também, bom descanso. Alguém quer fazer uma pergunta? A regra é aquela: escreve a palavra pergunta, porque eu espero sem correr, tá bom? Eu estou cansado, mas estou a serviço de vocês. É minha obrigação atendê-los bem enquanto vocês precisarem, sem correr, tá bom? Boa noite. Eu vou entrar em contato amanhã com os meus orientandos do trabalho integrador, tá bom? Eu estava aguardando a possibilidade de nós fazermos algumas mudanças. Nós provavelmente faremos algumas mudanças importantes no conjunto do projeto integrador, mas aquela parte dos resumos precisará acontecer e eu estou atrasado com os meus orientandos. Nós vamos, a partir de amanhã, se Deus quiser, recuperar o tempo perdido. Então, abraço apertado, suspiro dobrado e amor sem fim. Uma grande semana para vocês, que Deus os abençoe, descansem bem, fiquem bem, estudem e até mais. Vou encerrar, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Segunda que vem, 8h30, tem live de novo.